Olá a todos. Nesse vídeo eu vou falar por que Fidel Castro não passa de mais um fantoche da elite mundial e não passa de mais um maçom, mais alguém da ordem dos jesuítas, ok? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse primeiro aqui eu vou falar um pouco sobre o Fidel Castro e o envolvimento dele com as pessoas poderosas nesse mundo. E no segundo vídeo eu vou falar só sobre como tudo está codificado na numerologia, tá? Do que eu chamo de gemátria, né? Que é conhecido por gemátria, que é a numerologia que a elite mundial utiliza para escrever a história do mundo, para que os internos entre eles saibam disso. E por sorte isso chegou para mim, e eu sou infelizmente o único do Brasil que sabe sobre isso. Eu sei muito pouco do que tem para se saber sobre isso, ok? Eu ainda estou aqui organizando vídeos para fazer, para mostrar para vocês um pouquinho que eu sei sobre isso, tá? Minhas fontes. Eu sempre deixo na descrição. Outra coisa, tá? Vamos prestar bastante atenção aqui, que esse vídeo é bastante importante. Ele revela uma situação que está ocorrendo no mundo inteiro, que é a transição daquele pensamento mais de esquerda para um pensamento mais de direita, ok? Mas novamente sempre dividindo e conquistando a população. Isso é exatamente o que eles fazem, ok? Dividir e conquistar a população. Então, mais uma carta está sendo jogada, além da do Trump, além do Alex Jones, além do Julian Assange. Essa é mais uma carta que a gente está vendo acontecer. Ok? Tudo isso foi escrito há bastante tempo e eu vou provar para vocês passo a passo. Tenham paciência. Então, antes de mais nada, Mandela também faz parte do grupo deles. Aí você fala, ah, pô, Enzo, você não falou que o Nando Moura é parte da maçonaria? Por que ele atacaria essas duas pessoas, ok? Então é o seguinte, porque eles estão mudando de transição, eles estão saindo da esquerda para a direita, eles estão acabando com os fantoches de antigamente, que representavam o comunismo, e agora eles querem trazer novamente o nacionalismo. Aí a pessoa vai pensar que isso é o fim do globalismo, mas todo mundo vai estar tendo que pagar para o dólar, ok? A sua moeda não vale nada, vale o quanto o país tem em dólar. Então o dólar tomou o mundo já há bastante tempo e as pessoas acham que isso vai acontecer no futuro, ok? Mas já aconteceu. Então, novamente, a ilusão da esquerda e da direita, ok? Isso daqui, vocês precisam entender que eles criam a esquerda e a direita para dividir o povo. No fim do dia, eles que escolhem quem vai estar lá. E tudo isso é escrito por isso que eu chamo de gemátria. A história do mundo está escrita nessa numerologia, ok? Muita gente tweetou. Fidel Castro lutou a vida inteira contra o capitalismo para morrer logo na Black Friday. A gente vai ver que isso não foi por um acaso, tá? O capitalismo ganhou novamente. Então, como sempre, isso representa o fim da esquerda. Cuba sempre foi o representante total da esquerda, né? Então, qualquer uma pessoa que falasse sobre alguma relação que lembrasse socialismo e comunismo, as pessoas já falam, vai para Cuba, né? E Cuba é um lugar interessante. A maior parte da sua população é negra, nunca teve nada a ver com o Fidel Castro. Fidel Castro é um cara que, se você for ver a história dele, parece coisa de filme porque é. Então, com um punhado de gente, ele libertou Cuba dos espanhóis, o que é uma mentira, porque foram os americanos que libertaram eles dos espanhóis, ok? Isso é uma história bastante longa, mas ele, com um punhado de gente, teria vencido o império inteiro, e é um bizarro, ok? É mais fácil acreditar na coisa mais lógica, já que eles colocaram ele no poder, ok? Trump também, como eu falei para vocês, ele vai representar aquele cara que vai trazer o Prêmio Nobel da Paz. As pessoas sempre pensavam que ele ia trazer guerra mundial, guerras nucleares. Ao contrário, como a gente já viu que aconteceu, assim como eu tinha previsto as eleições dele, eu previ que isso ia acontecer e está acontecendo, assim como o Putin. E agora o caso do Fidel Castro é como se tivessem enterrado a esquerda, o comunismo, o socialismo, ok? Fidel Castro, então, reparem que ele está mostrando sempre o olho direito. Olhem esse olho direito, reparem quem está com ele na sombra, essas coisas. Não são por acaso, lado branco, lado escuro. Aqui vocês têm ele fazendo um outro sinal com a mão, um outro sinal da maçonaria. Então tem muita gente que pensa que esses sinais não fazem sentido. Tem alguns sinais, por exemplo, se você fizer joinha, eu não encontro nada sobre isso. Se eu fizer vida longa e próspera, eu não encontro nada sobre isso. Agora, tem alguns sinais, por exemplo, se a pessoa fizer 666, fizer essa mão que você está vendo, se ela fizer, por exemplo, com esses dedos abertos aqui assim, tudo isso tem o seu significado. Então tem que saber separar um ou outro. Eu gosto de deixar sempre isso claro aqui no meu canal, para quem me conhece. Se você conhece esse velhinho aqui que tem tá no sexto ou no sétimo coração, então
se pergunte de onde esse monstro está tirando esses corações, ok? Essa é uma pergunta que ninguém sabe a resposta. A gente só sabe que ele está no sexto ou sétimo coração, se eu não me engano. O nome dele é David Rockefeller. Ele é um dos homens que controla o mundo, tá? Hoje qualquer criancinha que tem acesso à internet sabe quem é esse monstro, ok? Você vê ele ali com Fidel Castro, ok? Porque o David Rockefeller, o símbolo do capitalismo, estaria fazendo um aperto de mão maçom, e a gente vai ver sobre esse aperto em breve, justamente com o Fidel Castro, né? Você tem que se perguntar, isso é o que eles fazem entre as sós, nunca vai passar na revista, nunca vai passar no jornal, nunca vai passar na Globo, nunca vai passar em lugar nenhum. Se eu não conto pra vocês, fica sem ninguém saber, né? E novamente aqui, apertando a mão com o gesto maçom, não são caras que parecem ser inimigos, né? E um representa puramente capitalismo, o outro comunismo. Você acha que esses caras são realmente inimigos? E eles só enganam o povo, certo? Aqui esse mesmo aperto pela história com Hitler, como eu já falei nos vídeos anteriores. Aqui com o Lula fazendo com o Bush anteriormente. Um aperto novamente numa própria loja maçônica. Aqui com o Temer, como eu já discuti lá desde o início do ano, como tudo isso estava completamente armado, ok? É tudo um teatro aqui no Brasil e eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Tem mais coisa polêmica aí, tem mais inscritos para eu perder, basicamente. Mas enfim, vamos ver várias coisas que acontecem nesse nosso país, principalmente aqui no YouTube, de coisas estranhas que vocês precisam saber, ok? Putin também, né, a Rússia sempre teve essa relação com Cuba de serem bastante aliados. Cuba representava o bicho-papão dos Estados Unidos por muitos anos, né? Inclusive teve a famosa crise dos mísseis, em que o Rússia teria levado ogivas, né? Ogivas são tudo mentira, isso daí ninguém nunca viu um teste nuclear filmado. As filmagens hoje não se pode fazer teste, então você nunca vai ver um teste nuclear filmado. Essas imagens todas que aparecem de uma câmera e as casas explodindo, eu só pergunto para você, como é que a câmera ainda está inteira, né? Então, aperto de mão com o Putin. Então, assim, quando o Fidel morreu em Cuba, algumas pessoas teve luto de vários dias, enquanto em Miami, né, as pessoas estavam comemorando como se tivessem acabado a Guerra Fria do mundo. Então, o temor daquela do comunismo já acabou com a eleição do Trump, com a amizade com o Putin e agora com a morte do Fidel, né? O engraçado é que ninguém viu o corpo do Fidel. Fazia muito tempo que o Fidel não aparecia, então é provável que o Fidel já tinha morrido faz muito tempo e esperaram só esse momento para falar, né? Esse daqui que vocês estão vendo é o Papa, ou novamente o aperto de mão da maçonaria. Reparem na virada de ponta cabeça, que para mim é mau gosto, né? Tá aqui, não tem por que estar em um lugar santo. Aperto de mão novamente. Novamente, esse daqui foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Aperto de mão novamente. Novamente. Então, esperem pela parte 2, que vai ser bem mais complicado. Então, resolvi separar aqui primeiro a introdução do que seria, né? Quem é Fidel Castro, qual é o envolvimento dele com a elite mundial. Saibam que ele não passa de mais um fantoche, tá? E eu vou provar para vocês no próximo vídeo, usando numerologia, o que eu chamo de gemátria, né? Que é a famosa gemátria, que é ocultismo da cabala. É algo muito complicado, é algo que não tem no Brasil. Eu sei muito pouco, então me perdoem se eu errar em alguma coisa. Eu vou trazer o melhor que eu puder para vocês. Então esperem o próximo vídeo. Até a próxima. Obrigado a todos. Compartilhem para quem vocês puderem, porque o mundo precisa saber que esses governantes estão juntos, ok? A gente ouve ali desses YouTubes populares, a gente ouve no jornal que eles são inimigos de uma ova, cara. São só aliados e o povo que se ferra. Principalmente os cubanos, que na sua maior parte são negros, só sofreram por causa da crise dos mísseis, só sofreram por causa das sanções econômicas. É um povo que literalmente só sofreu nas custas para ser um exemplo, ok? Para que a esquerda, para que esse movimento que eles chamam de momento de caos se transforme para a ordem que eles queiram, ok? E o mundo aceita beijado e comemorando. E não é assim bem que acontece, como eu vou mostrar para vocês. Então até a próxima. Tchau, tchau.